Janela do Céu. Estamos de volta com o programa Janela do Céu e nós estamos aqui com a nossa convidada de hoje, nossa irmã Júlia Mello. Nós estamos na inauguração da Igreja do Espírito Santo de Pinhal, em São Paulo. E nós aproveitamos aqui, já que a Júlia, sua família, seus pais estão aqui como missionários nessa nova etapa, nessa nova missão. E queremos aqui saber também como é viver, né, numa família que é grande, 5 pessoas dentro de um lar. Como é praticar a palavra do Senhor e conviver junto com os irmãos, com o pai e com a mãe, perdão, tolerância, tudo isso tem que ter quando nós convivemos assim, ainda mais que vocês convivem tanto no lar o tempo inteiro, na igreja, trabalhando e ajudando e em grupo, o tempo inteiro junto, né? Como que funciona? Quais são as tuas experiências no teu lar? Assim, para mim, não é nem difícil nem fácil, assim, principalmente por causa dos meus irmãos, porque assim, é uma tolerância extrema que a gente tem que ter com eles, porque eles são pequenos, né, e tem que ensinar a palavra, e é assim, por meio do nosso testemunho, que muitas vezes os meus irmãos, o Nicolas e a Rafa, vão aprendendo, né? E muitas vezes eu tive, assim, da minha atitude que foi ríspida com eles, ou que foi muito atrevida, e que, assim, as crianças, eles disseram assim, mas tu falou ontem na igreja e como é que tu tá fazendo isso agora? Nossa, aí, assim, o bicho pegava pra mim. Só que, assim, em casa, a gente tem uma coisa que nos ajuda muito. Quando a gente chega da escola, eu chego da escola, as crianças chegam de manhã, meio-dia, a gente faz o cultinho. Aí ali a gente abre o devocional, compartilha e cada um compartilha como foi a escola, como foi o dia, né? E aquilo dali, assim, renova muita gente como família. Porque a gente sabe que Deus criou a família não para ser desunida, né? Mas para se unir, para um ajudar o outro, né? Porque o marido, ele dá o sustento. A mulher ajuda o marido como a coluna, né? E os filhos da mesma forma, eles ajudam com a obediência, né? Com o dever cristão que tem o filho, né? Que fala na Bíblia. O dever cristão que tem um filho para a família. E assim, a gente fica 24 horas junto. Assim, o que pode tirar o tempo para a gente ficar junto é a escola, ou às vezes algum grupo que um vai para mas assim, a gente fica 24 horas dentro de casa, tudo junto. Então, assim, é a tolerância, é a calma que tu tem que ter com as crianças, né? Porque eles estão recém aprendendo. Então, assim, pra mim, eu tenho um temperamento assim que eu sou muito calma, mas tem vezes assim que mesmo eu tendo esse temperamento, né, o diabo vem e muitas vezes eu fico brava e eu quero com a minha razão. Muitas vezes eu quero pegar a varinha e bater neles, né, e não dá. Então, assim, o Senhor, ele sempre trabalha em todas as áreas da nossa vida, né? Mesmo a gente estando assim, mesmo a gente sendo missionário ou presbítero ou líder de grupo, enfim, mesmo a gente estando na igreja, o Senhor sempre vai trabalhar na nossa vida, né? Para que a gente fique, assim, um modelo, para que a gente fique como Cristo quer. E até a gente chegar nesse estágio, é muita quebração, assim, o Senhor tem que estar trabalhando toda hora em todas. Para mim, assim, uma coisa que para mim, eu achava que eu estava assim, que eu era a modelo. Era a questão de eu e dos meus pais, o respeito. Sim, pelo meu temperamento ser assim, eu nunca levantei a voz, eu nunca nada. Mas assim, chega aquela razão dentro do teu coração, dentro de ti, e tu quer reagir. Aí tu acha que o pai está sendo muito duro contigo, né? Como a gente, assim, sendo jovem, principalmente eu, né, que sou a mais velha ali de casa, muitas vezes o pai tem que puxar, filha, peraí, a Bíblia, né?
e a coletânea, né? E vamos nos envolver com Cristo. E muitas vezes eu achei, nossa, mas como pai, assim, é xarope, né? Xarope, meu Deus do céu. Mas o Senhor me mostrou que, assim, cada um tem o que merece, né? E teve até um dia, assim, que eu vi duas famílias. Eu vi a minha e de outro irmão da igreja. E eu vi que os pais eram diferentes, sabe? O meu pai, ele me cobra, né? Ele me cobra consagração. Mesmo eu sabendo, mesmo a gente sabendo que tem que, muitas vezes a gente não faz, né? Aí o pai fala, filha, vamos pegar a Bíblia, né? Faz ali a semi-escola de guerra espiritual com a tua mãe, né? Vamos nos envolver. E eu vi que o outro pai, nossa, super, né? Deixava o filho. Assim, o filho não era desobediente, mas o pai deixava o filho pegava a Bíblia, tudo. E eu cheguei assim para Deus, que diferença, né? Deus, assim, de pai, né? Aí Deus me mostrou, esse é o pai que tu merece, porque talvez se eu não tivesse o meu pai xarope sempre ali, né? Porque às vezes a gente acha, poxa, tão xarope assim comigo, né? Eu sempre tô certinha assim, mas eu vi assim que eu preciso, né? Eu como velha natureza, eu como carne, eu preciso que alguém fique ali. Júlia, vamos lá, já pegou a Bíblia hoje? Já fez? Não fez? Então vamos lá, vou contigo, vamos lá, vamos compartilhar. Vamos, porque senão muitas vezes eu fico parada, muitas vezes eu tenho muito dever de casa, eu tenho que cuidar das crianças, é grupo, é louvor, e eu deixo o mais importante, né? Porque assim, tem uma coisa que eu sempre ouço, é que mesmo a gente tendo os materiais, nunca nos tira o foco da Bíblia, né? Porque é a própria palavra de Deus. E muitas vezes a Bíblia me tirava o foco e eu ia pro louvor, porque eu amo cantar. Porque minha mãe canta, minha família da mãe canta e eu amo cantar. E muitas vezes eu tirava até o foco da ministração, das coletâneas, e eu ia só pro louvor. E muitas vezes o pai, né? E aí, já fez? Vamos lá então de novo, vai lá, eu te ajudo. Então, assim, mesmo a gente sendo jovem, assim, sempre acha, né? Nossa, mas aquele dali é xarope, aquele dali não sai do meu pé, né? Mas muitas vezes a gente precisa, e eu reconheci que eu precisava ter uma pessoa sempre ali comigo, sempre ali não empurrando, mas sempre ali me mostrando, me falando, já foi, já não foi, vamos lá, vamos fazer então. Porque senão eu ficava parada ou eu ficava assim na minha, pelo meu temperamento, e eu ficava assim quieta e muitas vezes eu não fazia. Então eu tinha que ter sempre uma pessoa ali, sempre me levando, sempre me motivando. Então fica a dica para todos os pais que nós precisamos motivar os nossos filhos a buscar a palavra, que no início é meio assim forçado, né, por obrigação. Mas depois, né, Deus pode fazer uma obra de convencimento e aí as crianças, os irmãos, os jovens vão, então, tendo aquele gosto pela leitura, pela busca da palavra, pela busca da Bíblia, mas os pais, eles têm essa responsabilidade. Às vezes a gente pensa que a responsabilidade é da igreja, né, de educar espiritualmente um filho. Mas, na verdade, Deus diz que é para os pais. Essa responsabilidade são dos pais, né? Diz lá que os pais têm que inculcar a palavra nos filhos. Ao deitar, ao levantar, então, durante todo o dia. Às vezes de forma formal, às vezes de forma informal, numa conversa, no almoço, num passeio, em qualquer momento do dia. Pode estar sendo ali falado da palavra, orientando o filho a buscar material, né, a ler determinado livro, a buscar alguma semi-escola, estar sempre se atualizando, né, nas mensagens, e isso é responsabilidade dos pais, né? Então, por mais que seja xarope, como diz a Júlia, né, mas é importante que os pais venham fazer tenham esse esforço, né? O primeiro passo, os pais têm que ficar ali influenciando, puxando para que o filho vá, e depois aos poucos os filhos vão pegando, né, vão buscando a palavra, e isso é muito importante, né? Esse engano às vezes a gente tem, que é a igreja que tem que trazer essa educação espiritual, mas na verdade lá em Deuteronômio 6 diz
que o dever é dos pais, porque os pais é que passam todo o tempo com os filhos, né? Então, os pais que têm que passar a palavra, têm que passar a visão celestial, né? Porque às vezes os pais vão lá, buscam o Senhor, fazem os grupos, têm a visão, mas eles esquecem de passar aquilo para os filhos, né? Esquecem de ministrar a palavra para os filhos. E o Senhor que determina que os pais que devem fazer esse tipo de trabalho, de passar a visão, de levar as crianças, né, nos grupos familiares. Ah, mas ele é pequeno, ele não vai ouvir, né? Ele ouve, sim, ele aprende. A gente é espírito primeiro, né? Espírito, alma e corpo, então a gente aprende a palavra mesmo sendo criança, mesmo sendo bebezinho. Lá o nosso espírito está sendo alimentado pelo Senhor. Então gostaria também, como você falou do louvor, né? Que você falasse como iniciou, se você que quis louvar, começou pelo teclado, começou pelo violão, como é que foi isso na sua vida, essa área do louvor? Assim, começou quando, assim, pela minha mãe já ter essa genética, assim, do louvor, da música. Toda a família é levita, né? Toda a família, graças a Deus. E assim, começou que teve uma noite assim que meu pai estava em Camaquã, lá em Pelotas, e eu falei, mãe, eu quero aprender teclado, mãe. E eu já mexia, assim, violão, já tocava tudo. Quantos anos você tinha? Eu tinha uns 7. E assim, eu falei, mãe, eu quero aprender teclado. E eu já batia assim, mas não sabia, mas já sabia mexer. Aí eu sei que a minha mãe ensinou. O Senhor está aqui. E eu fui aprendendo assim, rápido, eu fui pegando o teclado. Aí depois eu peguei o violão sozinha, minha mãe só ensinou assim as notas. E eu já era meio afinadinha, né? Então eu já conseguia cantar. Aí depois, assim, até agora, graças a Deus, a gente tem que se consagrar mesmo estando no louvor, né? A gente acha, eu muitas vezes achei que não precisava se consagrar, porque no louvor era só tu cantar, só tu abrir a voz que pronto, saía, né? Mas na verdade, assim, a gente como levita, em todas as áreas da igreja, o Senhor deu determinação, né? Seja limpar o chão, seja na área do som, a consagração sempre é importante. E assim, teve uma época que eu comecei a cantar e a gente ia assim, a gente ia em outras igrejas colocar livraria. E eu ouvia outros louvores, sabe? E eu achava assim, nossa, mas como é bonito, né? Como é tão linda a melodia, as notas, meu Deus, coisa linda. E eu achava, nossa, como é lindo aquele louvor, mas não era da Casa de Judá, né? Mas eu ouvia, nossa, que bonito que é. E eu começava a cantar, dentro de casa. Aí eu lavava a louça, tava cantando. Eu limpava o chão, tava cantando. Aí, assim, quando eu tinha a minha comunhão com Deus, assim, de tarde, eu me via assim, mas que louvor eu vou tocar? Mas aquele não era da igreja, né? Aí o Senhor me ministrou que, assim, a gente precisa estar comendo a palavra de Deus, né? Que, assim, é bonito, claro, é lindo outros louvores. Se, assim, quem já veio de outras igrejas sabe, conhece outros louvores, né? Outras músicas das outras igrejas. Mas assim, a gente está comendo aqui, né? E isso me trabalhou muito, porque eu achava assim que nossa, que aqueles louvores eram tão bonito. E eu comecei a comparar, nossa, mas isso é tão feio, né? Tão calmo, tão assim, dá vontade de dormir. E assim, aí o Senhor me mostrou que eu tenho que saber em que mesa que eu tô comendo, né? Que assim, o mundo, ele nos oferece muitas coisas, principalmente aqueles que são jovens. O mundo oferece muita coisa. E se a gente for esperar que o mundo pare de oferecer para a gente ficar assim, ter mais contato com Deus, a gente vai até Jesus voltar e o mundo ainda não vai ter. Porque assim, se a gente está esperando o mundo, a gente vai esperar e o mundo não vai parar, né? Que o mundo vai avançar mais. Aí assim, vai chegar uma hora que a gente, porque se eu não me alertasse nessa questão do louvor, assim, eu acho que eu não estaria mais nem escutando
cantando os louvores da Casa de Judá. Porque, nossa, eu comecei a comparar e eu vi a diferença. Porque, assim, se a gente for ver outros louvores, fala, Senhor, tu tá mandando muitas vezes. Tem louvor assim que fala, Senhor, entra na minha casa. Meu Deus, né? E, assim, a gente olha, assim, nos louvores de Judá, né? Amargo no ventre, é uma coisa, assim, que a gente vê e é calmo. E a gente vê os louvores super rápido e outros instrumentos, tudo. E a gente fica comparando. Mas, assim, eu aprendi que principalmente na área do louvor, depois que eu comecei a comparar, o Senhor, ele até pouco tempo, acho que faz semanas, que o Senhor voltou de novo, porque assim, eu comecei a cantar, e eu cantava em casa, mas cantava direto em casa, assim, outros louvores. Ficava na mente, e eu ia inculcando aquilo na mente, daqui a pouco, se eu fosse na igreja, e eu fosse chamada para louvar na igreja, eu cantaria aquele louvor, porque estava tanto na mente que saía aquele louvor. E o Senhor parou de me chamar. E eu comecei a pensar, poxa, o que está acontecendo, né? Eu canto, eu oro, eu compartilho, eu sei da palavra, eu como. E o que está acontecendo? Aí o Senhor foi assim, parece que eu me senti como se fosse rejeitada, sabe? Aí eu até falei assim, com o irmão tudo. O irmão disse que era um momento do deserto, né? E eu tenho um temperamento que, assim, eu me sinto rejeição, sabe? Embora meu pai e minha mãe estão sempre comigo, eu tenho todo amor, assim. Mas mesmo assim, a rejeição tem vezes, assim, que pega. E quando eu parei de ser chamada, e assim, até minha voz me deu uma estafa vocal, assim, e eu não conseguia nem cantar. Aí me deu uma vontade de tocar Amargo no Vento, uma vontade de cantar, aí ele ouvir, e eu não podia, por causa que eu tava com estafa vocal. E eu vi assim que Deus me provou, e agora eu sei que se Deus me colocou aqui, é para eu cantar aqui. E tem vezes que volta, mas eu canto assim os louvores mais assim que eu achava que era feio. Eu canto para eu voltar de novo, sabe? Parece assim, para eu voltar onde eu estava, para eu voltar a saber que eu estou aqui e que se Deus me escolheu para cá, é que é o meu lugar. E assim, mesmo tem vários irmãos também que podem achar que o louvor é feio, que o louvor é muito calmo, que, né, que é horrível de cantar. Mas assim, eu vejo que Deus, ele sempre faz a obra dele, e ele fez na parte do louvor também. Porque aquilo foi um deserto para mim e durou mais que 2 meses. Foi em dezembro do ano passado e estava pouco agora. E aí quando eu tomei a decisão assim que não, que eu vou me dedicar para as coisas do Senhor e eu vou cantar os louvores do Senhor. E mesmo que me escorra sangue, porque tem dias assim que escorre sangue para eu cantar, mas eu canto assim porque eu vejo que eu volto na realidade de ser zero, na realidade que eu não posso nada, que eu não tenho nada, que eu não consigo nada sem Deus. E na realidade, assim, que o louvor, ele é muito importante. E assim, em todas as áreas, a gente precisa ter contato com Deus, e principalmente na área do louvor. Eu achava que não precisava. Mas assim, agora eu sei que até para tu louvar, tu tem que falar com Deus. E até a direção dos louvores Deus vai te dar, né? Que tem vezes assim, que quando eu comecei, eu tinha a regrinha assim, eu sabia cantar 2, depois 6, depois 20, depois eu fui... Agora que eu sei cantar todos, assim, tem dias que o Senhor me chama para louvar na igreja, aí eu fico, qual que eu vou cantar? E daqui a pouco Deus coloca assim, para mim era o mais feio, mas eu canto porque obedecer o Senhor sempre em primeiro lugar. É verdade. Nós precisamos ver, né, que o objetivo do louvor não é um entretenimento, né, como é no mundo, como a gente aprende, mas o objetivo do louvor é a edificação espiritual das nossas vidas, e por isso que é a palavra cantada. E que às vezes pode ser amargo um pouquinho, né, mas isso faz parte para Deus trabalhar no nosso coração,
para nós aprendermos a observar a letra dos louvores, a deixar essa letra trabalhar dentro de nós, porque quando a melodia é muito maravilhosa, muito trabalhada, vocês podem perceber isso, que a gente não presta atenção na letra, que a letra não trabalha na nossa vida, né? Mas quando a melodia ela é simples, né? Deus consegue trabalhar mais no nosso coração e deixar aquela palavra entrar lá e mexer dentro das nossas vidas. Então, para nós encerrarmos, gostaria que deixasse uma mensagem para os jovens, né, da igreja, que tu possa sentir agora no teu coração para esse encerramento. Os jovens e para os outros que estão nos assistindo também, né? Mas algo que seja, que com certeza eles vão se identificar, né? Para aqueles que possam estar passando por dúvidas, por conflitos de decidir por Cristo ou não, né? Amém. É assim, a mensagem que eu deixo, que Deus também está revelando agora para mim e que me trabalhou muito, é assim, que na escola, como tem muitos programas, eu nunca consegui, assim, agora, eu nunca consegui, ou porque tem grupo, ou porque tem que ensaiar, ou porque tem que fazer uma atividade da igreja que eu faço. Então, assim, e isso eu sempre achei assim, nossa, mas que coisa chata, né? Assim, a gente não posso ir na praia com eles, tá? Aí eu não posso ir no parque com eles, tá bom? Aí eu não posso, porque foi vários convites que muitas vezes a escola dá, né? Ensaiar no ensaio do coral, ir no parque, ir na praia, ir no passeio. E não dá. Só que Deus revelou assim pra mim que, assim, se a gente é escolhido dele, a gente tem que, assim, se separar pro Senhor. E isso foi muito difícil para mim, porque eu comecei a questionar e eu comecei a ficar brava dentro de mim. Eu comecei a ficar brava. Falei, poxa, mas assim, eu não posso fazer nada então, não posso ir nem na esquina ali, não posso comprar um refri, que não dá, sabe? Foi ao extremo. Eu achei assim. Mas Deus revelou assim para mim que nossos amigos, principalmente os amigos, as amizades, né, que nos levam para vários caminhos, principalmente os amigos, assim, que nossos amigos, eles estão na igreja, né? Os nossos amigos estão na igreja, a nossa vida está na igreja também. Porque não adianta a gente estar, assim, indo na igreja e estar um pé no mundo e um pé, né? Não adianta a gente estar no muro, porque no muro, o muro é do diabo, né? Então a gente tem que estar ou do lado direito ou do lado esquerdo. E isso trabalhou muito comigo, porque eu questionei demais isso dentro de mim. Nem foi assim fora, com as pessoas, com meu pai, com a minha mãe, mas foi lá no meu interior. Eu estava sempre questionando. Poxa, eu não posso ir pro parque, não posso passear, não posso ir pra praia, não posso... O que eu posso fazer então? Né? Eu fiquei pensando, poxa, o que eu vou fazer então, né? Aí o Senhor falou, então assim, ó, vai pra Bíblia, né? Vamos cantar, tem um momento comigo, né? Fora das 2 às 3 ou das 5 até às 6, tem um momento comigo. E assim, eu tive uma experiência que eles foram quarta-feira agora. Teve um passeio, essa quarta, teve um passeio para um parque numa cidade de perto e eu queria ir. Era R$100, eu queria ir. E eu sabia que eu não tinha R$100 no meu bolso, mas eu queria ir. E aí o pai disse, filha, eu não sei, né? Aí eu peguei e eu disse assim, não, tudo bem então. Bravo, mas tá tudo bem, não vou. Não sei o que eu vou ficar fazendo, mas eu não vou. E assim, no tempo que eles estavam no parque, Deus me ocupou com as coisas dele. E assim, eu cresci tanto ocupada com as coisas deles que quando eles chegaram pelo WhatsApp, eles falaram pra mim que eles viram isso, que eles tiraram foto daquilo, que eles fizeram aquilo, não sei o que. Aí eu pensei assim, poxa, eles fizeram isso, mas eu aprendi sobre a família. Nossa, eu aprendi. E então eu comecei a ver assim que eu não vou mais, irmãos, questionar. Agora eu tenho a realidade de que eu não vou questionar o porquê que eu não vou em tal lugar, o porquê que eu não vou em tal coisa, por que eu não faço tal coisa. Porque assim, a minha família está na igreja, né? Mesmo que a sua família natural não esteja na igreja, a espiritual está na igreja, então ela é a tua família, né? Então assim, a minha família está na igreja, a minha vida está na igreja, os meus amigos estão na igreja. Então assim, tudo para mim
voltar dentro da igreja. E assim, eu não quero mais questionar, e coisa que eu faço muito, mas assim, eu não quero mais questionar, porque eu sei que o quanto mais a gente se entregar para Deus, mais o Senhor ele vai conseguir assim, vencer uma área na tua vida, né? Então assim, eu digo para você que é jovem, você que é mãe, você que é pai, sim, que se entrega para o Senhor, né? Que vale a pena tu pagar um preço, né? Vale a pena tu suar, mas vale porque, assim, o nosso salário, né? Você que está dentro da igreja, o nosso salário é ver irmãos na igreja crescendo, o nosso salário é você ver pessoas se entregando. Então, assim, para mim, o meu salário é quando o Senhor voltar, ele falar: serva boa e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Amém. Então, você que está nos assistindo, busque a Cristo, busque o reino em primeiro lugar, que Deus vai acrescentar todas as coisas, né? E Deus supre todas as nossas necessidades. Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe vocês agora nessa nova etapa, que Deus possa estar sustentando, né? Proporcionando ainda mais experiência com Deus, para que nós possamos herdar o reino, né? Amém? Então, nós ficamos por aqui até o nosso próximo programa. Que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.